Vamos lá, pessoal. Então, entre a religião, como eu estava falando aqui agora, e sobre os pontos entre acesso, a compreensão e a sociedade, e os campos dominantes entre o que permite e as permissões, aonde há uma permissão, há uma observação, e aonde há uma observação, há os termos ligados à motricidade análoga. Os campos análogos vão criar possibilidades e metas ligadas à superação, autoestima, fatores internos e externos, algo que nos traz grandes eventos esportivos no ciclo de vivência. Ou seja, o que tu queres para mim, não quero para ti, nos traz meios ligados ao capitalismo e seus campos suicidas ligados à expressão coletiva, e os campos dogmáticos ligados à sociologia e à sua própria religião. Nos traz fatores importantes entre a motricidade ampla e a sua totalidade. Aonde há uma totalidade, há uma complexidade. E essa complexidade, diante de demarcações, regras, jogos que ocorrem, 10 minutos, 15 minutos, vai havendo tempos, que vai havendo também construções ligadas ao espaço e tempo. Por exemplo, se eu vai ter uma lateral, seja perna erguida, faço movimento de tríceps na academia, ou seja, movimento de handball, que eu já falei, ou seja, voleibol, movimentos que podemos fazer com vários segmentos. Ó, movimento, faz a alavanca aqui, movimento de biomecânica, biodinâmica, mas nos traz força motriz, que ela nos traz um dicionário que exclama, que desperta sobre impulsões, motivações entre bioestruturas. Ok? Então, o ponto que transforma o objeto, o ponto que faz transformar um conhecimento, algo que possa deleitar entre as substituições e a maneira de ser, como devo ser, ou a filosofia do futebol, que eu coloquei aqui, e tem alguns autores que retratam questões até domiciliar, eu falo domiciliar aqui nas casas terrenas, capixabas, do futebol, carnaval, a cultura popular, o folclore, ok? Então são grandes eventos entre identidades, que eu vou usar o termo de alguns autores, entidades, que colocam as atividades com brincadeiras como dogmas que não pode fazer. Okay? Com todo respeito aqui, como isso é minha profissão, tempos atrás, pessoas me proibiram até os campos musicais, teatrais, lúdicos. É lógico que eu não parei entre esses bastidores em questões de base e princípio de força. Sempre eu participei, é lógico que eu não posso deixar de participar. Nos traz uma harmonia entre lutas, capoeira, maculelê, a rasteira, o gingado brasileiro. Nos traz formas entre cordões umbilicais, entre idiomas, entre a linguagem, ou seja, a dança, a jangada, o rap, ou seja, o hip hop, ranchos, escolas, sambas, blocos, Pomba Meu Boi, ou seja, várias, mamão com açúcar, hoje está mamão com açúcar, tem momentos que nos traz o lunto ou a frevo ciranda, as festas juninas, o escravo de Jó, as cantigas, as danças e rodas. Quem não teve uma própria inocência na época da sua própria juventude? Como eu já falei, o Fernando Pessoa aqui, citando ele que é a questão de desvalorização quando nós éramos novos, entre cardumes e fatos sociais, conotáveis, contornáveis, ligados à sociedade e o seu regime estético.
Nesta alavanca entre fatos, o esporte ele é alérgico ou o esporte é uma sociedade alérgica? Porque a própria sociedade, os próprios professores e alunos, você podem ver que percebe-se que é um contra o outro e há os seus próprios contrapontos. Há uma competição iminente, mas sua própria competição nos traz uma linguagem entre pesquisas. Tempos atrás, entre traços e vida social, eu cheguei a um certo lugar meio espancado, estressado, um pouco bêbado na época. E o que ocorreu? Em vez de haver uma recompensa entre esses suicídios, homicídios que ocorreram, houve indenizações contra mim ainda. Nos traz paradoxos, panoramas que possam intercalar a nossa mente e a nossa totalidade, entre blocos, festas, carnavais. O que eu quero dizer? Entre fundamentos pedagógicos, entre introduções históricas, os campos introspectivos que ocorrem, o que nós conseguimos explicar e compreender entre os meios ligados positivo ou negativo, entre o feedback. O que há de concretizar, humanizar ou racionalizar? A racionalidade vai nos trazer qualidade de vida ou sobrevivência? Parece que a qualidade de vida está imposto pela sociedade, o que a sociedade impõe, os impostos. Ou seja, os impostos que eu falo não é questões nem notas fiscais, mas os cenários que são impostos e que possam agregar números de pessoas e multidões de suicídios ou mortes. A linguagem e a sociabilidade nos traz um panorama entre meios, tensões, mediações entre fatos concretizantes e a exploração. Eu falei sobre 3 pontos: competição, cooperação e exploração. A exploração vai nos trazer profissionalização ou amadorismo? O cientificismo, né? Que eu coloquei aquela vez. Então, são promessas ligadas à realidade. Então, entre esses fatos, é lógico que entre a socialização, a cidadania das crianças, entre o indivíduo e o sujeito, o adolescente, é lógico que a gente fala sobre assédio, fala sobre intervenção sexual, e outros campos incomuns ligados ao ser humano, seus campos distintos, debundantes, que relacionam a história generalizada ou generalista, generais. Então, quando falamos sobre generais, não só falamos do ponto ligado à educação física, entre pontos ligados também à saúde e outros campos coletivos de outras disciplinas, mas nos traz fatores importantes. Então, entre esse largo alcance entre metas e a teoria que eu falei que é fenomenal, pode ser pequeno ou grande, mas vamos descer ao conhecimento. Descendo com o submarino, vamos subir. Se precisar pequeno ou grande, ou seja, os campos morfológicos, nos traz uma linguagem simbiótica. Então, entre esses fatos, entre lados positivos ou negativos, nos traz probabilidades entre o livro e os capítulos, os livros e capítulos e editais, entre discursos e entre panoramas discursivos. A coletânea intitulada Entre o Homem e a Mulher, entre o esporte e os seus traços, entre a linguagem social e a educação física, nos traz amenorreias ou beberrões, ligado a termos de Marcel Mauss, os maquiavélicos. Então, entre esses pontos importantes, entre a técnica social, ela é mais humanizada na corporidade ou mais técnica? O Marcel Mauss ele fala muito sobre técnica social. São técnicas e estratégias sociais que pode colocar vários dispositivos que possam interpor a nossa vida, na linguagem e a sociabilidade. A educação física, nos campos intelectualistas, ainda há um acervo
muito grande para ser conhecido.